que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Graça e paz. Bom dia. Bom dia? Bom dia. Amém. Pensei que estavam cochilando. Eu vim de casaco, mas esse casaco esquenta demais. Tá me dando calor. Casaco comprei lá na África, num brechó. Fui para a África, não levei casaco, né? Fui para a África levar casaco para quê? Mas lá faz frio. E fui fazer uma viagem para o interior, eles falaram, é melhor o senhor arrumar um casaco. Aí fui lá num brechó, lá tem muito, lá tem mais lugar de roupa usada do que roupa nova. E comprei esse casaco aí, caríssimo, dei R$25. E quando eu ia colocar, a moça falou, não coloque. As meninas lá do projeto, tem que lavar, senão dá coceira. Falei, tá bom. Pastor falou, lá na África os cultos só tem hora para começar. Lá não tem hora para acabar. Eles te dão o microfone e diz, vai. E um dia eu fui pregar num local lá e eu perguntei ao pastor, falei, pastor, até que horas? Ele, enquanto o Espírito Santo de Deus te levar. Falei, eita glória. Fui num outro lugar que o culto começou 9 horas da manhã, acabou 3 horas da tarde. 3 da tarde, começou 9 horas da manhã, acabou 3 da tarde. Louvores, quem contou disse que teve 27. Quem contou? Eu chegou uma hora, eu parei de contar. Eles entram dançando e param lá na frente, dançam e cantam mais uns 2 ou 3 e outro para sair. Não entra aí, não. Tem um para entrar e um para sair, imagina. Falei, Jesus, que é a hora da mensagem, já nem sei mais. O pastor Leônidas conta que a primeira vez que ele foi, começou aquela muita música, ele é um pastor congregacional, né? Tudo métrico. E aí, muita música, ele virou para o pastor local e falou, eu vou pregar ainda? Que ele já estava em dúvida. Aí ele falou, sim. Ele disse, mas a cantoria não vai parar? Aí o pastor local falou, eles cantando em dialeto, ele falou, o senhor sabe o que eles estão cantando? Ele falou, não. Eles estão agradecendo a Deus porque eles têm certeza que Deus vai usar a sua vida para falar com eles. Ele falou, eu já nem sabia mais se eu era o pregador mesmo. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7, versículo 19. A série Coloque em Prática o Seu Dom Espiritual. E o tema de hoje é Sem Pecado Oculto. Coloque em prática o seu dom espiritual sem pecado oculto. Amém? Já está aí na tela. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel. E a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Feche seus olhos. Senhor Deus, teu servo já tem orado pela minha vida, já tem me apresentado diante do Senhor. Eu tão somente te peço no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha me inspirar nessa manhã, para ministrar a tua palavra, para a tua igreja, para os teus filhos, para os teus amigos, Senhor. Em o nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém? Josué, conduzindo o povo de Israel, atravessa o Rio Jordão. Todos conhecem o texto? Muito obrigado, meu querido.
O Senhor havia dito que quando eles colocassem os pés sobre as águas do Rio Jordão, as águas cessariam. E assim se fez. Quando eles colocaram os pés, a liderança foi à frente. Esse texto é um texto muito bonito, muito rico. Mas diz que a liderança ia à frente, 1 quilômetro à frente. E quando eles colocaram os pés sobre as águas dos rios, as águas cessaram. 26 quilômetros rio acima, em frente à cidade de Dan, ou de Adão. Mas eu não vou me prender a esse texto. Mas fato é que as águas cessaram, eles atravessaram, todo o povo atravessou. O povo a pé enxuto, a liderança molhada. Não é isso? Amém? A liderança molhou, pô. Quando eles botaram o pé, a água cessou 26 quilômetros rio acima. Quando eles pisaram, talvez o primeiro passo veio no joelho, o segundo na cintura. Quem passou a pé enxuto foi o povo. Liderança se molha. Liderança enfrenta desafio. Amém? Mas não vamos ficar por aí. E eles atravessam e conquistam a cidade de Jericó, uma cidade murada, muralhas imensas que caem pelo poder de Deus. Amém? Antigamente, eu brincava com juventude e quando eu encontrava com eles, eu falava, tá firme? E eles falavam, firme. Eu perguntava, como as muralhas de Jericó? Aí eles falavam, sim. Eu falava, mas a muralha de Jericó caiu. E eu sempre brincava assim, um dia Deus falou comigo, a muralha de Jericó não caiu. Eu derrubei. Eu que derrubei. Não foi homem que derrubou, fui eu. Ser derrubado diante de mim não é vergonha. Amém? Ser quebrantado diante do Senhor não é vergonha. E eu nunca mais brinquei com os jovens assim. Deus puxou minha orelha. Mas fato é que eles vencem Jericó e existia uma determinação de Deus sobre procedimentos e eles voltam agora alegres, contentes, vitoriosos. E um novo povo, um novo desafio agora, a cidade de Ai, uma cidade pequena, menor, um exército menor, um exército menos perigoso, uma luta mais fácil, a ponto que os generais falam, não precisa nem mandar o exército todo, não, isso aí esse é fácil, isso é uma luta tranquila. E eles vão diante do exército de Ai e, na verdade, passam vergonha. São vencidos, 36 soldados mortos e voltam correndo, com o rabo entre as pernas. E Josué não entende. Josué não entende por que aconteceu aquela derrota. Estava seguro que Deus era com eles. E diz que Josué vai até o Senhor no versículo 7 até o 9 e ora a Deus, querendo saber o que foi que houve. Por que perdemos? Por que fomos vencidos? Por que fomos envergonhados? E a resposta de Deus é, levanta-te. Deus não é mimizento não, irmão. A gente é que às vezes é meio mimizento diante do Senhor, né? Deus é Deus. Falou, pode levantar. Só o que estou falando não, está escrito aí no versículo 10. Levanta, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Por que está com esse chorinho aí? Por que está com esse biquinho? Tem pecado no meio do povo. Tem pecado oculto. Tem desobediência. A Bíblia diz, eis que minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O que faz separação entre mim e vós são vossos pecados. Israel pecou e violaram a minha aliança. Versículo 11. No 12 ele diz, não
não puderam resistir aos seus inimigos. No 13, aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Está escrito. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, diz que nada está oculto aos olhos do Senhor. Sabe? A gente pode enganar o pastor, pode enganar o professor. Eu lembro uma vez, dia de prova, e um amigo chegou mais cedo e colocou toda a matéria na carteira. Carteira chama ainda? A mesa? E botou toda a matéria. E quando a professora entrou na sala, ela falou, vamos trocar os lugares. E o amigo arregalou o olho e falou, mas por quê? Você que falou primeiro, senta lá atrás. Ele, mas eu posso levar a carteira? Às vezes achamos que enganamos. Quanto mais ao Senhor. Nada está oculto aos seus olhos. E quando Deus explica que há pecado, lá em Tiago diz, no capítulo 4, no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de você resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. O que o diabo tem medo não é de nós, é de quem habita em nós. Eu escutei um pastor contando que um dia ele foi convidado para fazer uma visita, e quando ele chegou lá, o marido da irmã estava possesso. E ele disse que quando chegou, o cara já começou a olhar para a cara dele, e chegou num determinado momento, o cara falou, eu vou te matar. E ele era muito pequenininho, muito magrinho, e ele falou que o marido da irmã era grande demais. E ele falou, rapaz, ele não precisava nem de demônio para me matar. E diz que ele era muito grande, e ele falou, eu vou te matar é agora. E veio na direção dele, ele falou que o primeiro impulso foi sair correndo. E ele, de repente, foi encorajado, empoderado pelo Espírito Santo de Deus. E ele falou, se você passar por cima daquele que habita em mim, aí tu pode me matar. E ele disse que aquele homão foi murchando, e pá, caiu o processo. E ele foi lá e orou por aquele homem. Sabe, não é de nós que ele tem medo, é de quem habita em nós. Para isso, nós precisamos nos submeter ao Senhor e à sua vontade. E o que Deus fala para Josué é que desse jeito vocês não vão resistir. Desse jeito vocês vão ser vencidos. Desse jeito vocês vão ser humilhados. Desse jeito vocês vão ser abatidos. Por quê? Porque tem pecado oculto. É o que Deus está falando. É o que a Bíblia. E Josué vai até... reúne, segundo a direção de Deus, todo o povo, e Deus direciona um grupo, direciona uma família, direciona uma pessoa. Por quê? Porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Não adianta. Um dia eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e estava indo entregar a urna de eleição, que a gente escoltava, e aí, quando eu fui saltar, era um ônibus não militar, e quando o ônibus parou em frente ao colégio, que era a zona eleitoral, e eu lá, disfarçado, desviado. A gente gosta de falar afastado, mas desviado, fora do caminho. E eu, quando eu fui saltar, o motorista não abriu a porta. E eu fiquei esperando a porta abrir.
E como a porta não abriu, eu virei para ele para reclamar da porta. Ele apontou o dedão para mim e falou assim: você aí, você é desviado, né? Aí eu, Ele, rapaz, volta para os caminhos do Senhor. Eu falei: rapaz, abre a porta para eu descer, por favor. Nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Aonde me esconderei do Senhor? Diz o salmista. Aonde? Não existe. E aqui, Acã vai até Josué, e quando Josué pede para não ocultar, ele explica qual foi o caminho trilhado para o pecado oculto. Eu vi, eu cobicei, eu tomei e eu escondi. Eu vi, gostei do que vi, peguei para mim, usei, provei e escondi para que ninguém soubesse. Uma boa capa babilônica, não era nem capa do povo de Israel, era uma capa, uma roupa, um estilo de vida, uma atitude, um comportamento babilônico que simboliza mundano. Atraiu Acã. Sabe? E eu de manhã eu falei de um pastor conhecido que ele organizou um bloco carnavalesco gospel. Cada um tem sua visão. Eu particularmente não sou favorável, mas é a minha opinião. Cada um tem a sua. E ele disse que de repente está lá esperando e começa a chegar o povo de Deus. E as irmãzinhas com shortinho curtinho. Ele falou: para. Eu acho que vocês não entenderam. A ideia é evangelizar. Não é brincar o carnaval sem culpa. Porque é gospel. O problema é que para o nosso bem e para o nosso mal, Deus conhece a intenção do nosso coração. Você entende? Até hoje o pastor Jorge estava falando lá na classe, tem funk gospel, sei lá, é de cada um. Deus conhece a intenção do teu coração. Mas fato é que Acã foi atraído por essa capa e pegou. Tinha ouro. 179 mil reais em ouro. Ouro? De ouro e prata, quase 190 mil reais. Uma quantidade, um valor razoável. Imagina, você vai trocar de roupa no alojamento e tem um pacote, e quando tu abre tem 190 mil reais. Falou: Deus abençoou a campanha da conquista. Não, é roubo. Tem dono. Primeira Coríntios 10:13 diz que não virá tentação que não seja humana. Humana. Não é diabo. A tentação é o que você gosta, o que você quer. Eu não gosto de quiabo, não gosto. Nunca gostei. Desde pequeno. Apanhei muito para comer quiabo. Eu sou de uma outra geração. Minha mãe botava o prato. Quando eu olhava o quiabo, eu já sabia, vou apanhar. Eu era chato de comer. Eu comia com o chinelo pendurado no encosto da cadeira. Eu brinco com a minha mãe que eu falo que se o grupo Tortura Nunca Mais pega ela estava presa até hoje. A vara da infância e da juventude era de goiabeira. E aí, quando eu pegava aquele quiabo, eu botava na boca e fazia assim, blu. Ela olhava para minha cara bem séria e falava: se botar para fora, vai comer de novo.
E eu pensava, ela tem coragem. É melhor comer uma vez só. Fui fazer uma viagem missionária para a Amazônia, cheguei lá 2 horas da tarde com a fome, e o pastor que me recebeu, falei, vamos passar em algum lugar para fazer um lanche, que eu estou com um pouco de fome. Ele, não, a esposa fez um almoço para você. Falei, amém. Ele, não é nada de restaurante, né? Sabe que nós somos simples. Eu falei, que é isso, pastor? Tranquilo. Cheguei lá, era frango com quiabo. Falei, Jeová, tu me ama demais. Ela, nem sei se o pastor foi, não é benção, irmã. Benção. Comi, eu engulo inteiro, sem mastigar. Isso é o glamour missionário. Glamour missionário. Mas o fato é que a tentação ela é humana, então eu nunca vou ser tentado por um prato de quiabo. Eu vou ser tentado por cocaína, porque eu usei muito tempo da minha vida. Eu vou ser tentado por bebida alcoólica, porque eu bebia muito. Por promiscuidade, porque fazia parte da minha vida. Sabe, às vezes a gente espiritualiza coisa que é natural. Ah, Senhor, o dia que eu pegar nesse cigarro e eu vomitar, eu paro de fumar. Toma vergonha na cara, pai. Toma uma decisão, não quero mais fumar. Diz não. Sabe onde me tratei para dependência química? Entreguei minha vida a Jesus. Nunca entrei num centro de recuperação. Trabalho hoje levando pessoas para lá. Mas eu me converti. Está entendendo? Ah, Gabriel, então se tu olhar a cocaína, tu vomita? Não. O quê? Dá vontade de usar, pô. Ué, eu experimentei, eu sei qual é o efeito. Só que eu escolhi Jesus. Você está entendendo? Sabe por que eu não bebo? Não é porque eu acho ruim, não. Eu não bebo bebida alcoólica porque eu escolhi Jesus. É decisão, irmão. A tentação ela é humana. Se você tinha uma vida promíscua, entregou a vida a Jesus Cristo, glória a Deus, você vai ser tentado pela promiscuidade. É você dizer não. Se você era mentiroso, se você era fofoqueiro, você vai ser tentado por isso. É só você dizer não. É dizer não para o pecado e sim para Jesus, irmão. Não virá tentação que não seja humana. Por quê? Nossas vontades. Nossa vontade carnal. Não é isso? Você era brigão, você era brabo, não levava desaforo para casa. Não tem? Bateu, levou. Tá. Aí agora, quando tu vem de carro, o cara te dá uma fechada, olha para tua cara e te xinga. É o diabo fazendo a parte dele. E você? Faz a sua. Levanta o vidro, glorifica a Deus e vai embora. É fácil? Não. É possível? Sim. Amém? Amém? Acã viu, gostou, tomou, escondeu. Eva viu, gostou, tomou, se escondeu. Davi viu, gostou, tomou, se escondeu. Esse é o caminho do pecado oculto. Esse é o caminho. A gente olha, gosta, pega. A Bíblia diz que quando Eva olhou o fruto, era agradável aos olhos. Era agradável aos olhos. A Bíblia diz que quando Davi olhou Betseba, era formosa. Era atraente. Tu acha que o diabo vai te oferecer alguma coisa que tu não gosta para te tentar? Tu acha que a vizinha que quer destruir o teu casamento é a mais feia da rua? Você está entendendo o que eu estou falando? Você acha que o cara que quer destruir o teu casamento é o mais feio do trabalho? Fica atento. Fica atento. Viu, cobiçou, tomou. Acã não valorizou a
proteção que ele tinha diante do Senhor. O povo tinha proteção, era guardado por Deus, ia nas batalhas, era vitorioso. Acã não valorizou isso. Eva e Adão, ou Adão e Eva, não valorizaram a companhia do Senhor, que a Bíblia diz que Deus vinha estar com eles. Davi não valorizou o chamado de Deus na sua vida. Eu gosto desse silêncio. Eu gosto. O que nós estamos abrindo mão? Não, pastor Gabriel, não estou abrindo mão não. Sim, sim. Se a escolha é o pecado oculto, você está abrindo mão de algo. Você está abrindo mão de um chamado. Você está abrindo mão da presença, de uma proteção, de uma companhia. Porque o que faz separação entre mim e vós são vossos pecados, sem companhia. Vocês entendem? Amém? Amém? Acã confessou quando foi descoberto. Adão e Eva tentaram se justificar. Sabe, naquele dia, falar uma coisa para vocês. Sabe por que continua encoberto? Sabe por que continua sem ninguém estar sabendo? Porque o que o diabo quer é te levar para o inferno. Pecados ocultos, falta de perdão, mágoa, rancor, isso é uma âncora. Você entende? Âncora. Está amarrado na cintura. Hoje está normal para todo mundo. Todos estão aqui. Nós estamos aqui tudo um lado do outro. Um dia uma trombeta vai soar. E a igreja vai. E aí quem tiver ancorado vai entender o que isso fez com a vida dele. Pecado, a gente não justifica. Ah, pastor, mas é porque, sabe o que acontece? É que foi o que Adão fez. Ah, foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Não, está vendo que eu não ia conseguir? Não, nós já temos um que nos justificou. Nós já temos um advogado. Pecado, você se arrepende, confessa e deixa. Davi se arrependeu e alcançou o perdão do Senhor. Era exatamente igual aos outros dois. Viu, gostou, tomou e escondeu. Exatamente igual. O procedimento depois é que foi diferente. A atitude dele é que foi diferente. O que ele fez com o que estava o atrapalhando ou o afastando do Senhor? A diferença não é o que eu ou você cometemos. O que vai fazer diferença é qual a nossa atitude depois disso. A questão não é se você tropeçou, a questão não é se você derrapou, a questão é o que você quer a partir de hoje. O que você quer diante do Senhor, qual o teu posicionamento diante do Senhor e do chamado que Deus tem para a sua vida. Essa é que vai fazer a diferença. Em 2 Samuel 12:13, diz que Davi foi perdoado pelo Senhor. 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O Salmo 51 não precisa colocar, todo ele é um salmo de confissão e arrependimento. Davi se arrependeu genuinamente diante do Senhor e alcançou o seu perdão. É bem verdade que as consequências existiram. Não confunda perdão de Deus com consequência do erro. A obediência, ela traz recompensa. A desobediência, consequência. Você assassina uma pessoa e se arrepende. Deus te perdoa.
mas a pena é 12 a 30 anos de cadeia. Uma coisa não tem a ver com a outra. O filho de Davi morreu. A espada não se apartou da sua vida. O seu filho deitou-se publicamente com a sua concubina. Consequência do erro que ele teve. Um amigo meu traiu a sua esposa e ela ficou sabendo, teve aquela confusão toda, e ele pediu perdão e ela o perdoou e o aceitou de volta. E aí ele, no outro dia, conversando comigo, ele falou: Gabriel, mas está difícil, sabe por quê? Se eu me atraso, ela já acha que eu estou traindo ela de novo. Eu falei: a culpa é de quem? É tua ou dela? Ele: o quê? Eu falei: a culpa é de quem? É tua ou dela? A culpa é sua. Não foi você que traiu? Você tinha uma confiança. Quando você casa, você parte do zero. Está zerado. Quando você atraiu, tu foi para o menos 20. Agora tu tem que voltar do menos 20 para o zero, para depois avançar para o 20. Você precisa produzir fruto de arrependimento. Entendeu? Falei, você precisa reconquistar a confiança que ela perdeu em você por culpa sua. Consequência. Está entendendo? Davi, ele teve a consequência do seu erro. Mas foi perdoado do seu pecado. Do pecado oculto. Sabe por quê? Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Provérbios 28:13 diz que o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecado, você se arrepende, confessa e deixa. Tem uma oração que eu acho linda demais. Eu acho bonita, é emocionante. É emocionante. É uma oração que emociona. Senhor, me perdoa por atitudes, gestos e obras. Eu acho lindo isso. Mas pecado tem nome. Senhor, me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu roubei. Me perdoa porque eu me prostituí. Ah, que isso, pastor? Aqui não tem prostituição, não. Prostituição é perder dignidade, não é se vender, não. Você quer ver, a gente confunde na Bíblia. Sabe o que é prostituição? Namora um dia um, outro dia outro, outro dia outro, outro dia outro, outro dia outro. Isso é prostituição. Perder dignidade. Isso é prostituição. Sabe aquele jovem que... Eu até brinquei de manhã com o jovem. Parece um beija-flor na escola. Na igreja, ó, louva, adora, chora. Uma bênção. Pastor Jorge abraça e fala: rapaz, que bênção esse garoto. Na escola parece um beija-flor, não pode ver uma florzinha que quer beijar. Aqui não tem não, amém? Amém? Agora, a jovem perguntou para mim: pastor, ficar é pecado? Foi daqui não, tá, irmão? Foi daqui não. Fica tranquilo. Ficar é pecado? Fica um dia com outro dia fica com outro dia fica com outro, aí Jesus vem, ela fica. A igreja vai, ela fica. Acostuma tanto a ficar, que fica. Isso é prostituição. Sabe como é que cristão namora? Para casar. Cristão namora com propósito. Só tem 2 tipos de namoro, ou para casar ou para ter experiência sexual. Só tem esses 2 tipos de namoro. Aqui só tem um, para casar. Amém? Amém? Test drive é lá fora. Aqui não. Namoro tem propósito. Eu tenho minha ideia sobre adolescência. Adolescente não gosta quando eu falo, não. Amor é uma decisão, certo? É uma decisão madura, amém? Adolescência quer dizer amadurecimento. Então não está preparado para uma decisão madura. É a minha visão. Eu não sou líder de jovem. Alguém vai falar: graças a Deus. Namoro é para casar. Ah, eu estou namorando, qual é o teu alvo?
Está pensando em trabalhar, ter um emprego? Ou está pensando em mamãe sustentar e papai? Não, aí não. Aí não. É isso? Quando eu casei, meu primeiro faqueiro, hoje é dia dos namorados, meu amor está em casa, minha sogra, ela está cuidando da minha sogrinha. Nosso primeiro faqueiro, comprei na estação de Bangu, na estação ferroviária. Na subida tinha um cara vendendo. Era uma cartela assim, vinha 4 facas, 4 colheres e 4 garfos. A gente só podia receber 2 pessoas. Ou então comia de colher. Mas sustentei minha esposa. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Pecado de estimação, irmão. É aquele pecadinho diário. Como diz o pastor Cândido, que vai se cristalizando, vai se solidificando na tua vida. Que chega uma hora que você já até se acostumou com ele. Site pornográfico. Vocês não têm ideia a quantidade de cristão que acessa site pornográfico. É impressionante, irmão. Tu já nem acha mais que é pecado. Já se cristalizou. E hoje, então, está no alcance da mão. Apertou o botão ali. Salmo 139, 23 e 24. Em Gálatas diz, Gálatas 5, enquanto abriu. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, é momento de nós pararmos e pensar o que nós queremos da nossa vida diante do Senhor. Nós queremos conquistar essa cidade para o Senhor, tem um plano, um projeto de Deus para essa cidade e você precisa fazer parte desse projeto. Mas para fazer parte desse projeto, você precisa estar alinhado com o Senhor. Não é brincadeira. É uma batalha espiritual. Você precisa deixar algumas coisas serem curadas e saradas na sua vida. Perdão é preciso ser liberado, irmão. Perdoar é difícil, irmão. É difícil, mas é necessário. Senão tu vai ficar ancorado nessa terra. Quando a gente ora, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos dizendo, Senhor, se eu não perdoar, me deixa ir para o inferno. É isso. Pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo. Faz diferença. Faz diferença. Falei aqui de manhã, um cara, nós perdemos 30 mil reais, eu e Lidiane, uma época lá no Rio, um amigo nos chamou para um negócio e eu estava afastado da igreja, não vigiei. 30 mil reais. E ele fez isso com algumas pessoas também, alguns eram da milícia. E os caras se reuniram para matar ele. E ele foi lá em casa, me pedir para eu fazer um pedido para os caras da milícia não matá-lo. Eu fiz. E eles não mataram. O que eu gostaria hoje, ele nunca mais ouvir, ele se afastou de nós com vergonha, com medo, não sei. Mas o que eu e Lidiane de vez em quando conversamos e oramos é que nós gostaríamos de encontrá-lo novamente para dizer que nós já o perdoamos, para que ele possa experimentar o mesmo Jesus que nós temos experimentado. Eu não sou mais crente que ninguém, irmão, eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Sabe, irmão? A pessoa estupra o teu filho, mata ele, vem e pede perdão. É fácil? Não. Mas se tu não perdoar, tu perde a tua salvação, irmão. Tu tem que perdoar. É necessário. Pastor, mas eu não consigo, esse cara me traiu. Pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, porque perdão é uma decisão. Você precisa se decidir. E aí o Espírito Santo de Deus faz o resto. Senhor, eu quero perdoar ele, mas eu não consigo. Eu quero perdoar ela, mas eu não consigo. Me ajuda. No livro, no filme A Cabana,
Tem algumas colocações lá que são discutíveis. Eu gosto do filme, gostei do livro, mas fala sobre perdão e diz que, num determinado momento, aquele personagem fala que tem dificuldade de perdoar, que não consegue. E o personagem lá de Deus fala, olha, você precisa começar verbalizando. Você fala, eu perdoo, eu perdoo. Talvez você tenha que falar 1000 vezes até começar a surtir efeito na tua vida, mas você precisa tomar essa decisão e pedir, Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, ministra no meu coração. Sabe, porque não adianta ficar arrancando folhinha, a raiz lá plantada ainda. Você precisa perdoar, você precisa se livrar dessa mágoa. Empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, 2 Pedro 3,14. E eu caminho para o fim. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, não faz diferença o que você tem feito, onde tu derrapou, onde tu deslizou, não faz diferença. O que faz diferença é que se você confessar e deixar, ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado, irmão. Todo, irmão. Deus conta contigo. Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E eu gostaria de orar por você.